Graças a Deus, os cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está crente hoje aqui, diga amém. Amém. Muito bom, muito bom. Quero parabenizá-los desde já. Cade Rubi, é isso? Cade Rubi. Que Deus continue abençoando todos vocês, os jovens, os adolescentes. Eu sei que não é fácil ter todo esse preparativo, né, no que tange roupas, os hinos, o hino tema. Mas graças a Deus tudo deu certo e nós estamos aqui para adorar o nome santo do Senhor. Quero agradecer também aos doutores da Bíblia que aqui estão. É uma honra servi-los. Mas eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. E Deus já estava falando comigo assim que o pastor ele fez o convite para mim. Tem mais ou menos um mês, pastor? 30 dias, 20 dias, por aí, né? E o Elias, nosso irmão Elias mandou o tema para mim, tem 2 dias, né? Mais ou menos, por aí. E Deus colocou essa palavra no meu coração que se encontra em João capítulo 6. Mas quando os irmãos estavam cantando aqui, louvando ao Senhor, eu lembrei de uma experiência que eu tive, completou 5 anos agora, dia 10 de setembro. Completou 5 anos, que eu tive uma experiência com Deus. E eu aprendi um negócio. Só tem experiência com Deus para quem ora. Já parou para perceber? Quem não ora não tem experiências para contar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que é tempo de você viver a sua própria experiência. Orando, e Deus dará a experiência. Eu estive pensando aqui agora e lembrando, dia 10 de setembro de 2015, eu moro num apartamento, eu fiz uma campanha com Jesus de 45 dias de jejum e oração. Lógico que por períodos, né? Mas era constante. E quando a gente ora, a gente aprende esse costume de orar, a gente se autoanalisa. E a gente começa a perceber o que está errado em nossas orações. Porque cada um tem um jeito de orar diferente, né? Esses dias eu fui dobrar o joelho numa vigília. E pensa no camarada que orava diferente. Ele queria pregar para Deus. Acredita nisso? Ele dobrou do meu lado, pastor, o joelho, e começou a citar a palavra para Deus. Porque a tua palavra diz, Deus não precisa disso, a palavra é dele. Se tem alguém que conhece a Bíblia, é Deus. E aí eu comecei a anotar a minha oração. Eu percebi que eu pedia muito. E a Bíblia diz que é dando que se recebe. E eu paro para perceber, a gente pede tudo no varejo, não é verdade? Com uma delicadeza, a gente escolhe tudo nos mínimos detalhes. Mas na hora de agradecer, quando a bênção chega, a gente agradece no atacado. Já parou para perceber? Obrigado por tudo. E eu comecei a perceber a minha oração. Eu falei, Jesus, no 45º dia, no último dia, eu não quero pedir nada, só um sinal de que o Senhor recebeu o meu propósito. Me dá um abraço. Pedi um abraço. Eu tinha 17, hoje eu tenho 22 anos. Em maio agora eu vou fazer 23. Eu tinha 17 anos de idade. E eu naquela inocência eu falei para Jesus, Senhor, eu quero sentir o teu abraço. Isso já era 00:30. Todos dormindo em casa, eu na sala de casa, naquele escuro. Eu sentei no sofá, levantei, sentei no sofá e fiquei esperando o abraço. Passou 00:00, 1h, 1h30, 2, 3, eu nunca chorei como eu chorei naquele dia. Eu falei, Jesus, o que adianta eu pregar a sua palavra, mas se eu não sinto a tua presença? Cadê a tua presença aqui? Eu nunca mais vou pregar. 4h fui deitar, chorando, angustiado. O sono fugiu. Mas quando a gente tem um temor de Deus, a gente começa a murmurar, mas automaticamente a gente vai se corrigindo. Não está certo. Me perdoa, Jesus. Isso é o temor de Deus. E aí eu abri a janela, o sono fugiu. Abri a janela no alto. Moro no 9º andar. E aí a minha oração começou a mudar. Eu parei de murmurar. E aquele dia o céu estava estrelado. E eu comecei a engrandecer Deus. O que eu estou fazendo murmurando à toa? Tu criou as estrelas e cada uma delas tem um nome. Tu criou a natureza, o vento, o mar, o oceano. Comecei a engrandecer o nome santo do Senhor.
E de repente o negócio ficou gostoso ali. E eu comecei a olhar para baixo. E eu detectei ali um personagem, um homem qualquer. E algo dentro de mim disse: prepara um lanche para ele, um suco, desce e dê para ele. Eu peguei, já tinha esquecido da oração, desci as escadas. Eu chamei ele, dei o lanche na mão dele, o suco. Nós começamos a conversar, uma conversa super diferente. E quando eu estou virando para voltar, para subir para casa, ele me chama e diz: ei, espera aí, você vai para onde? Eu falei: não, pode ficar com o copo é seu. Ele disse: não, você não acabou de me pedir um abraço lá em cima? E sabe qual é o mais triste de tudo isso? É que tem gente que não crê mais nesses negócios. É porque o amor de muitos já esfriaram. Mas Jesus me trouxe aqui hoje para dizer que tem renovo da parte de Deus aqui. Quer ver, pastor? Quantos são batizados com o Espírito Santo que levante a mão? Isso aqui não é normal. Isso não é. Mas se isso não se cumprisse, a Bíblia está mentindo, porque a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. E é o que está acontecendo. Porque o apóstolo Paulo escreveu dizendo: eu dou graças a Deus que eu falo em línguas estranhas todos os dias. E tem mais, eu falo mais do que vocês. Desafiou todo mundo. Mas a cantora acabou de falar aqui. Crentes batizados, calados. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer que vai ter renovo da parte de Deus. Porque a minha geração moderna do século 21, esses pregadores estão achando que precisa gritar para a igreja da glória. Mas Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva. E tudo que é vivo se movimenta. Eu prego aqui e a palavra vai se movimentando. Só sente quem quer. A palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas. E a palavra é apta para discernir e revelar a intenção do coração. É por isso que tem cura no culto como esse. É por causa da palavra. É por isso que vai ter renovo aqui. É por causa da palavra. Da palavra. Você não depende de mim para sentir a presença de Deus. Atos capítulo 2 diz que todos foram cheios do Espírito. Tinha alguém pregando lá? O culto quem faz é você. Olha para quem está do lado. Não é do meu costume dizer isso não, viu? Mas olha para quem está do lado. Deus está mandando isso com máscara mesmo. Agora diga assim, ó: Jesus vai te pegar hoje aqui. Não, mas dá com máscara mesmo. Dá um sorriso aí pentecostal assembleiano. Isso. Agora diga assim, ó: Jesus vai te pegar hoje. Oh, aleluia. João capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. A epígrafe do texto na minha tradução diz assim: a multiplicação dos pães e peixes. Versículo 5, assim está escrito: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pães para que estes possam comer? O versículo chave é esse aqui, ó, o 6. Mas Jesus dizia isto para experimentá-los, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe dizendo: 200 denários de pães não seriam suficientes para que cada um deles comessem um pouco. E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 pequenos peixes. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Diga comigo, relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Amém. É um texto super conhecido. E no que tange milagre, se você conversar com alguém não cristão, você vai detectar nele ou nela que ele já ouviu falar dessa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes.
se não for a passagem de milagre mais conhecida de todas. Mas tem alguns pontos aqui que precisamos detectar e levar para as nossas vidas cotidianas, constantemente. Eu aprendo uma lição aqui, que antes de alguma coisa acontecer, iniciar, tem um preparativo por trás de tudo. Nada é em vão, nada é por acaso. Para essa festa acontecer, teve um preparativo, teve ensaios. Os líderes conversaram sobre o tema, oraram, buscaram a Deus. Então tudo tem um preparativo. E na vida de Jesus não foi diferente. Embora Jesus não precisava se preparar para nada. Jesus já estava preparado. Mas o ministério terreno de Jesus, ele inicia quando Jesus completa 30 anos de idade. E dura até os seus 33 a 33 anos e meio. Foi um ministério muito curto, mas muito eficaz. E durante esses 3 anos ou 3 anos e meio do ministério terreno de Jesus, foi dividido ali em 3 fases. Ou seja, cada ano foi marcado por uma fase no seu ministério. O primeiro ano do ministério terreno de Jesus é chamado, nós chamamos, na teologia, é o ano no qual Jesus mais operou milagres, prodígios e maravilhas. O segundo ano do ministério terreno de Jesus foi marcado pelo ano da sua popularidade. Agora todos conheciam Jesus por causa dos milagres, dos prodígios e maravilhas que ele operava. Mas o seu último ano, o terceiro ano do seu ministério terreno, foi marcado pelo ano da perseguição de Jesus. Conhecemos a história. Jesus é perseguido, Jesus é capturado, Jesus é crucificado, Jesus é morto. Mas ao terceiro dia é o motivo do teu glória a Deus aqui agora. Jesus ressuscitou. Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás e vamos entender como Jesus vai iniciar o seu ministério. Jesus ele vai iniciar o seu ministério terreno sendo batizado pelo seu primo João Batista. É dali em diante que ele vai começar o seu ministério. Logo quando ele completa 30 anos de idade. João Batista ele era um pregador diferenciado. Primeiro que se ele fosse nosso contemporâneo e estivesse pregando aqui no meu lugar, ele já estaria falando assim, ô cobra, ô raça de cobra, está na hora de se converter porque é chegado o reino dos céus. Mas sabe o que eu acho mais lindo de João Batista? Que mesmo ele pregando, não o que ele queria, mas o que Deus queria. Ele fazia que com o palácio se esvaziasse e o deserto enchia. De maneira que um dia, o rei Herodes acorda no palácio meio tenso, preocupado com o povo. O que está acontecendo que o palácio está muito vazio? E os soldados dizem, é que tem um pregador doido aí, uma voz de cama no deserto, um profeta, chamado João Batista, não sei o que o povo vê nele, porque ele bate no povo, chama o povo de cobra, mas está tudo lá no deserto. E ainda tem mais, viu? Para ser batizado tem que pegar fila. E sabe o que eu acho mais lindo ainda de João Batista? Que se lá naquela época ele já pregava, pastor, o arrependimento que o céu estava chegando, imagine agora o quão perto nós estamos. Mateus 26, o princípio das dores. Já está aí. Mas João Batista é profeta. E profeta sabe o que está acontecendo no ambiente. Profeta é profeta. Olha para cá, ei, olha para cá. Profeta sabe o que está acontecendo no ambiente. Jesus ainda não era conhecido, mas João Batista sabia que Jesus era o Cristo. Desde o ventre de sua mãe, Isabel, quando ele pula, quando Maria chega grávida também de Jesus. Mas profeta é profeta. Quando Jesus chega no mesmo ambiente que João Batista está, conjecturo eu, tá? Vou parafrasear aqui, conjecturo eu. João Batista, Deus falando, olha quem acabou de chegar. Quando João Batista levanta a cabeça e avista Jesus lá no final da fila, ele dá um grito que minha alma estremece. Porque às vezes nós temos que ter uma reação que vai além. Além. E a reação de João Batista, quando recebe de Deus que Jesus chegou, sabe qual é a reação dele? Ele grita assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
todo mundo na fila faz isso. Ó, quem é esse que o João Batista está se referindo? Ele completa, esse aí é maior do que eu. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo e com o Espírito. Jesus não precisava ser batizado. Porque batismo é arrependimento de pecado. Jesus tinha pecado? Mas Jesus disse assim, ó, eu não vim para abrogar a lei, mas eu para cumpri-la. Eu vim para cumprir. Então a Bíblia está recheada de passagens, embora Jesus não precisava passar, mas passou. Para hoje nós seguimos o exemplo dele. Mas a cena mais linda é quando Jesus encontra com João Batista. Aí tem um breve diálogo entre os dois. João Batista, tremendo, dizendo, Jesus, eu não sou digno de batizá-lo de fato. Mas Jesus olha para ele e diz, meu filho, é para que se cumpra a justiça de meu Pai que estás nos céus. E a etimologia da palavra batismo vem do hebraico, que significa mergulho. A cena mais linda não é quando Jesus está mergulhando, é quando Jesus volta. Agora imagine você sendo contemporâneo de Jesus, ao redor daquelas águas, vendo Jesus sendo batizado na tua frente. Pensa aí. Eu fico imaginando o povo naquela hora, sentindo alguma coisa diferente. Porque quando Jesus volta da imersão, acontece algo sobrenatural pela primeira vez no Novo Testamento. O quê? A manifestação da Trindade. Pela primeira vez no Novo Testamento. Porque uma coisa é Deus estar presente, outra coisa é Deus se manifestar. São coisas distintas. Tem muitos lugares que Deus está presente e está porque Ele é onipresente e não podemos ilimitá-lo. Mas tem muitos lugares que Ele não se manifesta mais. Muitos lugares. Mas eu dou graças a Deus, desde quando eu cheguei aqui, o céu já estava aberto. Quer ver? Quando Jesus volta das águas, da imersão, primeiro sintoma da Trindade, o céu se abriu. Você quer notar quando a Trindade está em manifestação? É simples. Olha para cá, olha para cá. Quer notar? É simples. É só observar o céu, se está aberto ou fechado. Aí o povo está admirado, vendo Jesus, os céus abertos em cima dele. Aí para melhorar ainda mais o texto, aí a Bíblia diz assim, ó, e desce uma pomba corpórea do Espírito Santo na terra. E tudo que vem do alto é melhor do que vem da terra. Está se unindo ali a Trindade. Aí para melhorar ainda mais, aí desce do céu, sabe o quê? A voz celestial do Pai dizendo, esse é meu filho amado, em quem minha alma se alegra, escutai-o. A Trindade se manifestou ali. Dali em diante, Jesus vai iniciar o seu ministério terreno. Agora é Jesus pregando de um lado do deserto e João Batista do outro lado. Mas no reino de Deus não tem espaço para disputa. Eu prego melhor, eu arrasto mais multidões do que você. Nada disso. Só que lá em João capítulo 3, logo após João Batista ter batizado Jesus, chega um indivíduo até João Batista querendo colocar ali um conflito entre ele e Jesus. Ô João Batista, toma cuidado aí que tem um pregador que está arrastando mais multidão do que você, viu? É aquele que você batizou, chamado Jesus. Aí sabe qual foi a resposta de João Batista? Está lá em João 3,30. Meu filho, vem cá, convém que ele cresça. E eu o quê? Diminua. João Batista é preso por anunciar a palavra de Deus. E nos momentos de prisões é o quê? A dúvida. Porque um dos atributos da solidão é a dúvida. E se tem uma arma que o diabo usa, é a tal da dúvida. Será? Como? É possível? E a dúvida entra no coração de João Batista referente a quem? A Jesus. Se era realmente Cristo mesmo, Messias ou não. Aí ele chama os seus discípulos e dá a seguinte ordem: olha, vem cá vocês. Vão até Jesus e veja o que ele está fazendo. E pergunte para ele se verdadeiramente ele é o Cristo mesmo ou se devemos esperar outro Messias no lugar dele. Só que Jesus ele tinha 2 métodos de ensino. Quantos métodos? O primeiro método de ensino de Jesus era na teoria. Era quando Jesus ensinava os discípulos por parábolas. Mas o segundo método de ensino de Jesus era chamada prática. Era a aula que os discípulos mais gostavam. Era quando Jesus se levantava e começava a andar em becos, valados, aldeias. E começava a curar os cegos. Os mudos falavam, o surdo ouvia. O endemoniado era liberto. Aquela glória acontecia.
E para a surpresa dos discípulos de João Batista, aquele dia a aula de Jesus era na prática. Eita! Aí lá vem eles, ó pastor, Jesus, nós somos discípulos de João Batista. E ele nos enviou aqui para lhes perguntar se verdadeiramente tu és o Cristo mesmo, o Messias, o prometido, ou se devemos esperar outro. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Nem que era e nem que não era. Jesus disse assim, vem cá meus filhos, passa o dia comigo hoje. E no fim do dia, tire vocês mesmos as próprias conclusões se eu sou filho de Deus vivo ou não. Eita. Agora imagine andar ao lado de Jesus o dia inteiro. Lógico que eu estou falando no sentido literal. Andar ao lado de Jesus o dia inteiro. Viram milagres, prodígios acontecendo. Quando chegou o fim do dia, a Bíblia diz assim, ó, e eles estavam pasmados. Aí eles vão até a prisão. João Batista, verdadeiramente ele é o Filho de Deus vivo. Eu nunca vi alguém pregar com tanta autoridade. Enquanto você está preso aqui, João Batista, os coxos estão andando, os mudos estão falando, os endemoniados estão sendo libertos. Ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Você pode levantar as mãos para o alto e dar um brado de glória para ele? Aleluia. Porque tem gente, pastor, que nem se pagar R$100 dá glória. De tão murmurador que é. Só que não sabe os benefícios que tem o glória a Deus que sai da boca do crente. Não sabe. Primeiro que a Bíblia diz que dá glória a Deus faz o quê? Formoseia o rosto. As mulheres que vão gostar disso aqui, viu, pastor? Dar glória a Deus é melhor do que maquiagem Avult, Mary Kay. Viu? É. Dar glória a Deus conserva. Dar glória a Deus faz bem pro bolso, expulsa demônio, abre porta que está fechada, cura enfermo. A gente está entendendo o mistério aqui. Segundo motivo para dar glória. No céu existem os memoriais. Eles são individuais, viu? Cada um tem o seu. O que vai ter de gente que vai passar vergonha quando chegar no céu. Porque vai ter acesso ao registro. Aí quando abrir lá no dia 4 de dezembro de 2020. Aí vai estar escrito assim, ó. Naquele culto, você deu 3 glórias a Deus. Quando o fulano pegou o microfone... Ou quando fulano começou a reger, tu murmurou no pensamento, tu disse isso, e quando acabou o culto, tu foi fuxicar. Toma o teu galardão. O que vai ter de gente que vai passar vergonha. Mas só quem vir comigo registrar agora, cadê? Oh, aleluia. Porque tem uns crentes que é tão radical, né? Que diz assim, eu não vou dar glória a Deus não, porque eu não sinto nada. E para dar glória a Deus tem que sentir, não pode ser da carne, está tudo errado. A Bíblia diz que começa na carne e termina no espírito. A Bíblia que diz. Você não tem que sentir para dar glória, você tem que dar glória. Tem gente que, tá vendo? Tem gente ligado aqui, Mas sabe por que tem gente que ainda não sentiu no culto gostoso como esse a presença de Deus? Sabe por quê? Porque já perderam a sensibilidade. Porque está muito cheio do que deveria estar vazio. E vazio do que deveria estar cheio. Por isso é necessário se esvaziar daquilo que está cheio para se encher daquilo que está vazio. E Jesus vai começar a encher hoje. Olha para mim. Vem cá. João Batista morre decapitado. E aqui eu encerro minha introdução e começo a pregar para vocês entenderem. Porque foi na mesma semana em que João Batista morre decapitado que acontece o fenômeno da multiplicação dos pães e peixes. De um lado o povo está de luto, pois perdeu um personagem importantíssimo, João Batista. Mas era tudo o plano de Jesus para que eles também pudessem conhecê-lo. Por isso que é uma das vezes que mais hiperlota do sermão de Jesus. Só de homens era quase 5.000, fora mulheres e crianças. Vamos fazer uma matemática? Se cada homem tivesse uma esposa, já era quase 10.000 pessoas. Se cada casal tivesse um filho, 15.000, 2 filhos, 20.000 e aí sucessivamente. E olha que naquela época cada um tinha um time de futebol em casa. Era 12 filhos, 15 filhos. Mas o historiador Flávio José e o doutor Norman Russell Champlin, eles escrevem dizendo que a multidão ultrapassava de 46 a 48.000 pessoas. Era muita gente. Mas eu quero pregar aqui sobre esse jovem, que tem aproximadamente cerca de 17 a 23 anos de idade, dos 5 pães e 2 peixes.
Mas a idade dele não interferia na ousadia que Deus queria para a vida dele. Porque a idade não interfere no que Deus quer para você. Ele nos dá a característica de que não foi a primeira vez que ele vai ouvir Jesus pregar. E ele sabia que Jesus não pregava 2 horas, 6 horas, 8 horas. Isso aí era fichinha para Jesus. Jesus ficava falando, era 12 horas, 16 horas, dava uma pausa e voltava. Acho que você não ia aguentar não, né? Debaixo daquele sol. Porque ninguém queria dar tempo para Jesus. Ninguém queria dar sinagoga. Jesus era expulso onde chegava. Então Jesus usava o quê? O ar livre para pregar. Então tinha aquele sol escaldante. Mas lembra que eu pedi para vocês repetirem? E naquele lugar havia muitas? E naquele lugar havia muitas relvas. A relva hoje nós tipificamos como algumas gramas. Até algumas traduções da Bíblia diz. Mas no original, não. No original, a Bíblia diz assim, ó, e naquele lugar havia muitas relvas. Por quê? Porque eles levavam, era chamado de relva verde, que era o tecido mais grosso da época. Eles levavam de casa a relva, colocavam no chão e agrupavam de 8 a 12 pessoas e sentavam no chão. Não tinha banco no deserto? E ouvia Jesus pregar. A pergunta nessa noite é, você trouxe o que para Jesus? Ele não sai de casa com 5 pães e 2 peixes. Ele sai com mais. Porém, a jornada, que era para seguir Jesus naquela época, era longa. 30 quilômetros, 60 quilômetros. Então dava fome. E no meio do deserto, a água do odre pode acabar. A fome pode vir. Mas quem tem pão no meio do caminho, não anda para trás, ele não cai. Sabe qual é o problema da igreja moderna? Não é falta de pão, porque pão tem, é falta de apetite. Pergunta se vem para a doutrina. A pandemia, não. Porque a minha esposa... Meu irmão, obreiro é você, sua esposa não é obreiro. Pergunta se vem para a escola dominical. Uma vez esse ano não veio. Acorda 1h da tarde. Almoça às 5 da tarde. Aí o dia dele vai começar às 7 da noite. Sabia que a Bíblia diz que Deus se desagrada daqueles que dormem tarde e acordam tarde? Está na Bíblia. Estou pregando para adolescente aqui, quero falar na linguagem de vocês para vocês entenderem. Então ele sai de casa com mais pães e mais peixes. Mas como no meio do caminho pode acontecer muitas coisas, dá fome nele, ele se alimenta dos pães que tinha, dos peixes, sobram 5 pães e 2 peixes. Pão de um lado, conjectura que ele fala, mãe, lembra daquela vez, você quer conjectura minha, tá? Que eu cheguei em casa triste, angustiado, porque Jesus pregou e me deu fome, eu tive que cortar a mensagem no meio e vim para casa. Hoje eu vou sair de casa preparado. Prepara minha lancheira, mãe, coloca pães e peixes, porque se Jesus disser amém daqui 1 semana, eu só vou chegar em casa daqui 1 semana, mas eu vou ouvir Jesus pregar. Aí ele chega, onde Jesus ia pregar, chega, com a relva debaixo do braço, com a sua lancheira. Aí de repente chega Jesus, sua comitiva, aí Jesus começa a pregar. Aquela glória começa a descer. Mas quando chega um determinado momento, Jesus dá uma pausa e diz para os discípulos, nós precisamos alimentá-los. Pois alguns deles já estão nos seguindo há alguns dias. E se não comerem nada, vão desfalecer no meio do... Não foi eu que disse, viu? Não sou eu que estou falando. Jesus que disse, se não comer no meio do caminho, vai desfalecer. Por isso que tem muita gente que morreu aqui, até no púlpito, viu, pastor? E não sabe. Só que Jesus me trouxe aqui para dar vida hoje. Porque Jesus, obreiros, não veio e não vai vir. Aliás, não vai vir para buscar uma igreja vazia. Jesus vai voltar para buscar uma igreja viva que adora constantemente. Porque está aqui no púlpito com paletó de madeira que não consegue levantar a mão para nada. Os púlpitos estão lotados. Por isso que não acontece nada, pastor, lá embaixo. Porque primeiro começa aqui em cima. Só que Jesus disse para mim, foi Jesus que disse, viu? Como confirmação dessa palavra, Jesus vai batizar hoje com o Espírito Santo. Jesus que disse. Vai dando glória a Deus aí, viu? Que já vou chamar vocês aqui. Jesus quer fazer algo sobrenatural aqui hoje. A
primeira desculpa dos discípulos: ô Jesus, alimentá-los? Olha o tamanho da multidão. Andaram com Jesus e não aprenderam nada. Só que Jesus, ele dá uma lição de moral nesse texto. Porque a primeira desculpa dos discípulos é: Senhor, não tem padaria no deserto. Manda o povo comer em casa. Só que Jesus não vai mandar você de mão vazia embora. Segunda desculpa dos discípulos: ô Jesus, mesmo se tivéssemos 200 denários de pães, não seriam suficientes para alimentá-los. Sabe o que é denário? O denário era a moeda romana, era a moeda mais valiosa que existia na época. Era mais ou menos assim: você trabalhava e ganhava um denário por dia. Durante 30 dias, 30 moedas. Se você fizer o cálculo aí, 200 denários vão dar 7 meses. Eles estavam dizendo assim: ô Jesus, mesmo se tivéssemos juntando as nossas moedas há 7 meses antes para esse evento acontecer, não ia ser possível alimentá-los. Só que Jesus não está perguntando se você tem ou se você não tem. Jesus está dizendo: eu vou multiplicar hoje. Quem está recebendo a palavra aqui nessa noite? Pastor Luiz Amaral, quando eu estava dirigindo vindo para cá, eu estava ouvindo aquele hino Maranata na rádio. Esse é esse aqui, pastor? Por favor. Eu estava ouvindo aquele hino Maranata. E no meio daquele hino, do nada a rádio cortou e eu comecei a escutar uma voz. Sabe? Era uma moça chorando, sabe? Só que eu começava a perguntar para Jesus, dirigindo, sei que negócio é esse. E Jesus disse assim: quando tu começar a pregar, eu vou te revelar e vou te mostrar. Porque tem alguém lá que precisa do meu socorro. Olha que negócio interessante. E enquanto eu estava pregando aqui, falei de pão, eu via quando muitos pães caíam no cesto. E o anjo pegava o cesto e começava a andar no meio da igreja. Agora eu falando. E o anjo tomava essa direção. E ele começava a andar para cá, andar para cá, andar para cá, andar para cá, andar para cá. E eu ficava observando aquele anjo alto, todo de branco, com toda a autoridade. E eu via quando esse anjo pegava o cesto e colocava nas suas mãos. E eu perguntava a Jesus: mas por que ela? Aí Jesus disse assim: diga para ela que olhando para a aparência parece que está tudo bem. Mas só Deus conhece o conflito que há dentro do coração dela. E ela está aqui hoje com um propósito, não está avulsa como muitos estão. Ela está com um propósito. E para tu saber que é Deus que fala, ainda esse ano, durante esses 27 dias que tem aí, esses 21 dias que tem, eu vou te surpreender, vou surpreender sua casa. Porque ela está preocupada com o final de ano, coitada. Mas Deus manda dizer que esse ano vai ser o melhor final de ano da tua história, da tua casa. E para tu saber que é Deus que fala, tem 2 cistos escondidos aí no teu útero. Mas Deus manda dizer que eu troco a maldição em bênção. E o meu nome para tu hoje é saúde. Quem está com inveja dela fica quieto, mas quem crê levante a mão e dá um aéreo. Hebreu fario, reba sobre decando, reba fá. Tu crê nesse milagre? Tu crê nesse milagre? Quando tu reagir aqui, eu vejo quando caiu uma luva na sua mão. A sua mão começava a brilhar. E eu via quando uma guerra espiritual em cima da sua cabeça começava, sabe, a perrear e guerrear. E eu via quando tu caía de joelho naquele quarto. E eu estou vendo ela dentro daquele quarto, pastor, triste, angustiada. E eu vi ela assim no estado de depressão. Ela sabe do que eu estou falando, você não precisa entender. Só que tu não me perguntou esses dias: Senhor, olha o que ela perguntou: será que meu nome consta no teu livro? Olha que simples. E para tu saber que é Deus que fala, o teu nome está no meu livro da vida. E para você entender o mistério que eu tenho contigo, Deus manda dizer assim que os meus sonhos são os teus sonhos. E os teus sonhos são os meus sonhos. Deus manda dizer assim, ó, diga para ela que ela é a minha doutora. Diga para ela não desistir, porque eu vou patrocinar tudo para ela.
Eu estou sentindo aqui a vontade de sair correndo, de ficar parado, de chorar, de sorrir ao mesmo tempo. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui. Sabe essa vontade de chorar? E é o Espírito Santo. Levanta as mãos pro alto aí, levante as mãos pro alto. Isso. Isso aqui é ato profético. Existem 319 atos proféticos no Antigo Testamento. E levantar as mãos é uma delas. Lembra de Moisés contra os amalequitas? Quando ele cansava, o povo começava a guerrear e ganhava dos judeus. Aí Arão e Ur, seu primo, quem tem visão diferente. Arão, vamos fazer um ato profético aqui. Todas as vezes que Moisés abaixa a mão, o povo está perdendo lá embaixo. Aí Arão, ó, então vamos fazer o seguinte, você vai ficar de um lado e eu vou ficar do outro, vamos levantar a mão de Moisés. Levante as mãos aí, levante as mãos. Isso. Porque enquanto você levanta as suas mãos, o Espírito Santo está intercedendo por você lá no céu agora. Tem gente que não entende. Tem gente que não entende a função do Espírito Santo. Tem gente que não entende. Sabe o que é interceder? Sabe o que é? É mais ou menos assim, ó, pastor, eu não sei orar. Aí o pastor fala assim, mas dobra o joelho, meu filho, minha filha. Aí quando tu dobra o joelho, aí o Espírito Santo, ele é nosso intercessor, ele vai te ajudar. Sabe o que ele faz? Ele vai lá pro pai e fala assim, pai, o teu filho não sabe orar, mas ele está querendo dizer que ele te ama. Que ele te adora. Ele está te exaltando, pai. Aí você dá glória a Deus aqui, porque o pregador pediu, você nem sabe. Mas o Espírito Santo sobe e fala assim, pai, teu filho acabou de dar glória a Deus lá embaixo. Ia ter um acidente durante essa semana, mas como ele te adorou, dá um livramento para ele. Você dá glória, recebe livramento e nem sabe que está recebendo. Você está dando glória a Deus, está visitando a tua casa lá hoje. Deus está libertando alguém lá na tua casa hoje. Ô, presença maravilhosa. Olha para mim. Aí o jovem, Jesus, eu tenho aqui, ó, 5 pães e 2 peixes. O menino entrega nas mãos de Jesus. A primeira coisa que eu aprendo com Jesus, quando Jesus recebe o pão, a primeira coisa que ele faz, pai, graças te dou. Jesus, sendo Deus, deu graças. E Jesus, ele tem uma maneira de repartir o pão que só ele tem, ninguém consegue imitar ele. É só dele. Tanto é que os discípulos no caminho de Emaús só descobriram que Jesus estava no meio deles quando Jesus fez o quê? Repartiu o pão na casa deles. Porque Jesus não divide com ninguém, Jesus reparte. Segunda coisa que eu aprendo com Jesus. Jesus olha para Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João, vem cá vocês. Organiza essa multidão aqui, tá uma bagunça. Manda agrupar aí, manda se assentar, grupo de 50 e de 100. 50 e de 100. 50 e de 100. Porque Jesus não opera nada na desorganização. E sabe por que nas festas é uma luta entre aspas? Sabe por quê? Porque são os únicos dias do ano que todos ficam iguais. E se tem uma coisa que o diabo odeia é a igualdade. Você pensa que foi fácil? Levou ali mais de 3, 6 horas só para organizar a multidão. Porque lidar aqui com 200 pessoas já é difícil, os líderes sabem disso. Agora imagine organizar 40 mil pessoas. Mas como Jesus ele termina tudo que ele começa? Jesus teve sucesso no que ele fez? Jesus organizou. Aí Jesus começa a repartir o pão. E eu tenho uma notícia boa para te dar, viu? Lá na última ceia com Cristo, quando a igreja subir, sabe quem que vai repartir o pão para você? Jesus, ele só participou de uma ceia aqui na terra, ele não vê a hora de se participar da outra. Eu fico imaginando o tamanho da mesa, vai pegar o céu todo de uma mesa infinita. Eu vou estar lá, quem que vai estar lá do meu lado? Quem que vai estar lá? A mesa infinita. Aí a igreja vai estar lá, ó a igreja, ó. Aí a nação do Brasil vai estar lá, do Japão, da Holanda, todos os países, todos os mundos, assentado na mesa, eita, todos falando uma língua só. Aí de repente, nós vamos ver os anjos atrás da gente.
E os 24 anciões ao redor do trono de Jesus. E eles vão estar tirando a coroa e dizendo: digno és de receber a honra, agora e o poder, digno és. Aí a igreja vai estar olhando para o trono, esperando Jesus se levantar para servir a igreja. Quando Jesus se levantar, vai cair uma explosão de glória no céu nessa hora. E ele vai começar a passar, ó, pega do pão, pega, pega do pão, pega, pega do pão, pega, pega do pão. É porque o tempo de Deus não é nosso tempo. Mas Jesus vai servir todo mundo ao mesmo tempo, ó. Acabou. Só que tem um segredo. Para participar da última ceia, tem que participar das mesas aqui embaixo. E o que tem de gente saindo da mesa. Só que Jesus está dizendo: fica na mesa. Não é tempo de sair da mesa. A última ceia de Jesus aqui na terra. Sabe qual foi o problema de Judas? Judas já tinha arquitetado tudo. Tanto é que Jesus sabia na mesa que tinha um traidor já. Estava tudo certo. Porém, Jesus não fez acepção. Mesmo sabendo que tinha um traidor, Jesus não disse assim: comei todos, menos Judas. Bebei todos, menos Judas. Não, Jesus disse: comei todos e bebei todos. Sabe qual foi o problema de Judas? Foi sair da mesa. Porque enquanto ele estava na mesa, ele tinha ainda a oportunidade de ser perdoado. Jesus está falando nessa noite: não saia da mesa. Pastor Luiz Amaral, Deus me trouxe aqui para dizer que tem águas cristalinas passando aqui hoje na igreja. Viu? Jesus está falando assim: deixa sair quem quiser sair. Viu? Porque essas águas estão limpando muitas sujeiras escondidas aqui. Tem gente tomando ceia indignamente aqui. Só que Jesus disse: é tempo de sinceridade. Oh. Já parou para perceber que cada ano que passa é uma praga diferente? Está na Bíblia. Igreja, Jesus vai voltar para buscar a noiva. Estou terminando já. Aí todo mundo com os olhos fritos em Jesus, 40 mil pessoas assim, ó. O que Jesus vai fazer com esses 5 pães? Sempre tem murmurador, sempre tem. Aí Jesus, ó, todo mundo com os olhos fritos em Jesus, igual vocês estão. Aí Jesus começa, ó, 2, 4, 6, 10, 30, 50. Pedro, vem cá, distribui naquela fila, 60, 80, 150. Tiago, distribui naquela fila, 200, 300, 500. Natanael, distribui naquela fila. Judas, distribui naquela fila, porque Jesus dá oportunidade para todo mundo. E alguém perguntando: é mágica? Não, é Jesus, vai dando glória, que vai ter multiplicação. Se coloca de pé, por gentileza.